Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua casa. Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos lá iniciar o nosso dia ouvindo a palavra de Deus. E essa semana, especificamente essa semana, de segunda a quinta, estaremos aqui às 6h20 da manhã, tá? Dando sequência neste tema que nós temos falado sobre atravesse o mar. Vencendo desafios e identificando tipos de desafios que a gente precisa reconhecer e vencer, para nós atravessarmos, termos a atitude de chegarmos do outro lado, crendo e confiando que o Senhor, Ele nos dará a vitória. E dando sequência aqui, em Êxodo capítulo 14, hoje nós vamos chegar aqui no verso 13, onde depois que o povo reclama com Moisés, aí nós falamos na live passada sobre o primeiro desafio ali que nós identificamos, que é vencer os laços da murmuração, ou seja, não cair, não se entregar, porque as situações vão acontecer para que a gente nos leve a reclamar, nos leve a murmurar, nos leve a questionar. Então, vencer os laços da murmuração. E hoje aqui no verso 13 do capítulo 14, a palavra de Deus diz assim para a gente, olha só. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Depois que Moisés escuta a reclamação do povo, depois que Moisés recebe, digamos assim, aquela pancada em cima dele, que é a murmuração do povo, porque no momento onde os milagres estavam sendo operados e Faraó estava sendo, pela potente mão de Deus, sendo forçado a colocar o povo para fora, o povo celebrava, o povo exaltava, o povo engrandecia. Mas quando veio um desafio, para trás o exército de Faraó, dos lados não havia saída, à frente estava o mar, o povo agora ele se revolta, por assim dizer, e vai contra Moisés. Parte para cima de Moisés mesmo, reclama, questiona, coloca Moisés como culpado por aquela situação ali. A voz de Moisés aqui agora tão somente ele diz ao povo, não temais. Essa é a palavra que Moisés diz. Não temais, porque estáis quietos e vede o livramento do Senhor. O que nós identificamos aqui, meus amigos e irmãos, e é esse nosso próximo desafio aqui para atravessar o mar? É o seguinte: calar-se para ouvir as instruções. Porque quando a gente está aflito, inquieto, ansioso, nervoso, cheio de coisa para fazer, o problema está ali, a questão está aqui, eu tenho que resolver, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, como é que vai ser, de onde vai vir a solução. Quando a gente está com muita coisa na cabeça, sabe, e aquela necessidade de resolver, porque precisa ser resolvido mesmo, muitas vezes nós ficamos tão inquietos e é comum a gente começar a falar, a gente começa a pensar. Ontem mesmo na ministração da palavra, nosso pastor Marcos, ele disse o seguinte, que muitas vezes nós não temos a paciência de esperar. Nós não temos a paciência de esperar. Aí a gente já fica pensando, peraí, eu estou orando a Deus, eu estou pedindo a Deus, eu estou clamando ao Senhor, mas eu tenho esse contato aqui, eu vou naquela pessoa, eu posso fazer isso aqui, eu posso tentar esse recurso aqui, mas tem hora que não é para a gente ir, é para a gente esperar. É para nós orarmos e termos a direção de Deus. É para ir? É para falar, é para fazer, é para pedir, é para tocar. Então há momentos onde nós precisamos sim identificar. E aqui foi o primeiro, nosso segundo desafio, que é calar-se para ouvir as instruções. E por que é um desafio? Preste atenção em como o povo estava. O povo estava revoltado, o povo estava indignado. O povo estava culpando Moisés pela situação que eles estavam. O povo estava apontando Moisés, olha, o que você fez foi tirar a gente do Egito para morrer aqui. Como se não tivesse lugar para a gente poder ser enterrado lá, você veio trazer a gente para o deserto. O povo estava todo mundo alvoroçado, falando, reclamando, questionando, jogando a culpa para cima de Moisés. Então eles precisavam fazer o quê? Calar, deixar a poeira baixar, equilibrar. Aquele momento assim de dar aquela respirada e esperar para ouvir as instruções.
Porque para cada luta, para cada desafio, Deus sempre vai nos dar, meus amigos e irmãos, as instruções que nós precisamos. Olha, espera, confia, clame, louve, fale, né? Esteja junto, haja, ou então espere, acalme-se, não temas, né? Tudo tem o tempo certo. O Salmo vai dizer para a gente lá: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Imagina a hora que a gente está aflito, que a gente está ansioso, que a gente está inquieto, que tem que resolver, e o negócio é agora, quarta-feira, eu tenho que ir lá. E aí você escuta a palavra do Senhor dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ô, meu irmão, aí fica difícil. Porque a gente quer ir lá, quer fazer, quer mover. Aí você escuta, né? Você vai pegar a Bíblia para ler na sua devocional e este é o texto que você se depara com ele. Aquietai-vos. Aí fica difícil. Vai totalmente contrário a como nós estamos por dentro. Então este é um desafio. Calar-se para ouvir as instruções. Aí Moisés segue dizendo, vamos para o próximo desafio aqui. Depois que ele fala e o povo teve que se calar, se controlar, agora vem o próximo: não temais. Próximo desafio aqui que a gente precisa vencer para atravessar o mar. Vencer o medo. Moisés vai dizer: não temais. Por quê? Eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Vencer o medo não é não ter medo. Nós já sabemos que tem um medo bom, tem um medo protetor, tem um medo que ele nos impede, por exemplo, de você se arriscar em altíssima velocidade numa rodovia ou dentro de uma cidade. Tem um medo que ele nos protege de você chegar à beira de um lugar perigoso, onde não tem como você se apoiar e é um risco muito grande de você cair. Então há um medo protetor. Tá? Se eu não quero ter medo de nada, tem de repente uma cobra, tem de repente um animal que ele é venenoso, ele é perigoso, ele é do tipo que traz risco, aí você vai lá passar a mãozinha nele? Não, tem um medo protetor. O que Moisés está dizendo ao povo: não temais, está dizendo, olha, não se abatam, não se iludam, tenham ânimo, tenham coragem, tenham atitude, tenham disposição. Aqui Moisés está convidando ao povo já de imediato, dizendo para eles assim: precisamos vencer, precisamos dar um passo de cada vez, precisamos avançar. Precisamos nos lembrar daquele que nos tirou de dentro do Egito. Precisamos nos lembrar daquele que a água do rio, ela transformou-se em sangue. Precisamos nos lembrar daquele que enviou as pragas para poder libertar. Precisamos nos lembrar daquele que fez a promessa ao nosso pai Abraão. Precisamos nos lembrar do Deus de Isaac, de Jacó, Deus de Abraão. O que Moisés está convocando o povo aqui é trazer à memória aquilo que nos dá esperança, na hora de vencer os desafios, na hora que estamos de frente ao mar. Porque, veja bem, bastaria o mar estar aberto e o povo não ter atitude de atravessar? Muitos obstáculos existiram ali para cada um, nas suas particularidades. Houveram os desafios. E aqui, primeiro, eles precisaram se calar para ouvir as instruções. Agora estamos falando sobre vencer o medo. Qual é o medo que nós precisamos vencer hoje, meus amigos e irmãos? Qual é o medo que a gente precisa vencer hoje? Talvez seja o medo de nós nos colocarmos à disposição para um conserto, para pedir um perdão, receber um perdão. Talvez seja a disposição para vencer o medo de fazer o quê? De nós resolvermos uma situação que há muito ela está pendente e a gente precisa ir lá e fazer. Por exemplo, um check-up médico, um alinhamento, né, com a esposa, com os filhos, uma revisão de prioridades, mudar hábitos, né, mudar a alimentação, uma série de coisas que nós precisamos individualmente. Sabemos que, olha, eu preciso vencer esse medo. Eu preciso vencer esse obstáculo, porque para mim ele é uma limitação. Para mim ele é uma limitação. Um outro exemplo de limitação é, de repente, você ter uma oportunidade ou pedir uma oportunidade na igreja, por exemplo, para contar um testemunho, contar uma bênção. Nós chegamos no mês de dezembro, no mês onde nós costumamos aqui, não só nele, mas a gente costuma muito, ter períodos de agradecimento, contar o que Deus fez durante o ano, contar como nós vencemos durante o ano, como Deus nos fez vencer durante o ano. Ainda ontem
na escola dominical falando para os adolescentes na aula, eu incentivei a respeito disso. Contem o que Deus tem feito. Vocês passaram de ano, alguns estão passando, né? Os desafios que foram enfrentados, os livramentos que Deus deu. Contar o que Deus tem feito. Então, para alguns, o desafio pode ser exatamente o quê? Pegar um papelzinho, escrever nele: pastor, gostaria de oferecer este culto em ação de graças pelas bênçãos que o Senhor tem me concedido e principalmente porque eu passei de ano. Talvez para esta pessoa seja um desafio fazer isso. Para outro desafio seja, olha, eu estar lá no púlpito, vencer. Tá? Então Moisés está convidando o povo, Moisés está dizendo: não temas. Ele está dizendo também nas entrelinhas: lembre-se do Senhor que trouxe você até aqui. Então, se é o seu caso, se é o meu caso, que eu preciso vencer um desafio essa semana, você precisa vencer um desafio essa semana, precisa vencer um desafio hoje, é um passo de cada vez, querido. Um passo de cada vez. Tome atitude, acorde de manhã, tome um banho, faça a sua higiene pessoal, tenha o seu tempo com Deus, busque graça, peça força, peça direção de Deus e avance. Senhor, me instrua, me oriente, me conduza, me dá livramento, não deixa eu fazer da minha cabeça mesmo, do meu jeito, mas me instrua. Isaías 28, 26, se não me engano, vai dizer que o seu Deus o instrui e o ensina acerca de tudo que há de fazer. Então, aquilo que precisamos, o Senhor nos ajuda, tá bem? O Senhor nos ajuda. E depois, Moisés segue dizendo assim: estai quietos. Próximo desafio aqui que nós precisamos para atravessar o mar. Olha, nós já falamos sobre vencer os laços de murmuração, está na live passada. Hoje estamos falando sobre calar-se para ouvir as instruções. O que é que Deus está tentando dizer? Mas eu, com as minhas muitas ocupações e com pensamento, tanta coisa, tanto pensamento aqui, eu não estou ouvindo as instruções. Terceiro, vencer o medo. Qual é a limitação? O que é que eu preciso vencer? E agora, quarto, aquietar-se. Moisés disse, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, ou seja, aquietai-vos, controlem-se, tenha equilíbrio, respira, confia no Senhor. Olha, coloque a sua mente, coloque a sua cabeça no alto. Mas eu estou muito assim, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que ir, não estou dormindo direito, estou deitando tarde, estou acordando cedo, e estou com dificuldade, e estou me alimentando mal. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que o salmista escreveu. Moisés está dizendo para o povo: olha, estai quietos. Opa, respira. Lembre-se de quem é o Senhor que você serve. Lembre-se de quem é o Deus que você proclama. Lembre-se de quem é o Deus que está aqui na Bíblia, que você crê, que você serve, que você fala com Ele. Moisés está dizendo: aquietai-vos. Respira. Para com essa barulheira. Para com essa gritaria, para com essa discussão, pare com esse desentendimento, para com esse bate-boca e vai esperar em Deus, buscar no Senhor. O povo precisava aquietar, porque quando a gente está inquieto, desesperado, olha, pensa num ambiente quando um está falando, o outro está falando, mais um está falando, 3, 4, 5 falando, se torna o quê? Quem passa, de repente, assim ao lado, ou passa de fora, pensa que está brigando. Por quê? Não se chega a um consenso. Tá? Moisés, olha, aquieta, gente. E o Senhor diz para nós nesta manhã, gente: aquietai-vos, calma, respira. Vai louvar um hino ao Senhor, vai cantar um hino a Deus, tá? Você tá desse jeito, tá nessa ansiedade, tá naquele negócio assim, ó. Não, assenta, levanta. Se levantou, assenta. Se tá andando, tá correndo, quer correr. Se tá correndo, quer andar. Se tá andando, quer parar. Nada tá bom, fica naquele, olha, aquieta, confia no Senhor, respira, volta a dizer, vai cantar hinos ao Senhor. Enquanto nós estamos cantando, a nossa alma está adorando ao Senhor, nós vamos tendo equilíbrio. Vai orar. Tem hora que a gente fica tão inquieto, a gente fica tão preocupado, a gente fica tão ansioso, a gente fica tão na agitação, que até a nossa oração ela é acelerada. Não consegue parar. Orar.
conversar com Deus, adorar a Deus, agradecer a Deus. Já entra na petição, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá força, me dá vitória, entra nesse negócio, envia o teu anjo, espada de fogo. Oh, agradeça, engrandeça, reconheça os benefícios do Senhor. Oh, vai treinar a sua mente para poder ser grato a Deus, porque é um exercício, é uma decisão. Senhor, na minha oração aqui agora, eu vou passar tanto tempo, sei lá, vamos imaginar que você tenha um momento agora e você possa orar 30 minutos, então faça, é um exercício, Senhor. Eu vou passar pelo menos 10 minutos só agradecendo. Agradeça pela visão, pela audição, pelo dia, pelo alimento, pelo vestuário, pela vida do seu cônjuge, do seu filho, das lutas que você já enfrentou, das vitórias que Deus te deu, pela luta que você está enfrentando, só agradecendo. Agradeça pela cidade que você mora, pelo país que você mora, agradeça pelo trabalho, agradeça pela habilidade, agradeça a Deus por tudo que você faz e produz com as suas mãos, só agradecer, porque isso vai fazendo com que a gente vá, acalmando, baixando a temperatura. Então, quando Moisés fala com o povo, estai quietos, é porque havia um alvoroço. Um falando no outro, cochichando, né, perguntando e tal, como é que vai ser, o que é isso, olha o que Moisés fez. E ele falou, olha, não temais, lembre-se de quem é o Senhor, aquietai-vos, calma, porque Deus está no controle. Que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a nossa segunda-feira. Tenhamos um dia próspero, alegre, um dia feliz, um dia de paz, um dia de produtividade. Que Deus abençoe e prospere o trabalho das suas mãos, das minhas mãos. Me dê graça, me dê força, assim como você também, nos dê livramento, nos dê direção. E a gente vai caminhando nesta palavra aqui para nós entendermos desafios que a gente precisa enfrentar para atravessar o mar. E essa semana, segunda, terça, quarta e quinta, 6h20 da manhã, estaremos aqui nesta live para compartilhar a palavra de Deus. Então, vamos até quinta-feira.